Os moluscos são um grupo diversificado de animais marinhos que inclui o lama-molusco, bem como muitas outras espécies fascinantes. Os moluscos são invertebrados. O filo dos moluscos abrange uma grande variedade de espécies, como caracóis, mexilhões, polvos e lulas. Esses animais podem ser encontrados em diversos habitats marinhos, desde as profundezas do oceano até as águas costeiras e até mesmo em rios e lagos de água doce. Uma curiosidade interessante sobre os moluscos é que muitos deles possuem uma concha externa que os protege. Por exemplo, os caracóis têm uma concha em espiral que serve de abrigo. Porém, nem todos os moluscos possuem conchas, como os polvos, que são muito hábeis e ágeis. Além da sua diversidade e onipresença, os moluscos também desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos. Algumas espécies de moluscos, como os mexilhões, podem filtrar grandes quantidades de água, ajudando a manter a qualidade da água e a controlar a proliferação de algas. Resumindo, os moluscos são animais fascinantes que incluem o lula-molusco e muitas outras espécies. Em relação à simetria, a maioria dos moluscos apresenta simetria bilateral, assim como os humanos. Isso significa que seu corpo está dividido em duas metades idênticas. No entanto, existem algumas exceções, como os caracóis, que podem apresentar uma concha espiral assimétrica. Quanto ao esqueleto, os moluscos possuem uma variedade de estruturas esqueléticas. Alguns moluscos, como os mexilhões, possuem um esqueleto externo denominado concha. Esta concha é composta principalmente por carbonato de cálcio e proporciona proteção e suporte ao animal. Outros moluscos, como os cefalópodes, polvos e lulas, possuem um esqueleto interno denominado gládio ou pena, que fornece estrutura e auxilia na locomoção. Quanto ao forro, a pele dos moluscos pode variar dependendo da espécie. Alguns moluscos, como os caracóis terrestres, possuem uma fina camada de pele que os protege de desidratação. Outros moluscos marinhos têm pele mais espessa e podem ter estruturas adicionais de proteção, como espinhos ou conchas internas. Os moluscos são animais multicelulares e possuem uma variedade de tipos de células especializadas. A diferenciação celular é o processo pelo qual células indiferenciadas se tornam células especializadas com funções específicas. Nos moluscos, esta diferenciação celular ocorre durante o desenvolvimento embrionário, quando as células se dividem e se diferenciam em diferentes tipos de células. Em relação aos folhetos embrionários, os moluscos pertencem ao grupo de animais denominados triploblásticos, o que significa que possuem 3 folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme. A endoderme é o folheto mais interno e dá origem aos órgãos internos, como o sistema digestivo. O mesoderme é o folheto intermediário e dá origem a tecidos como músculos, ossos e órgãos reprodutivos. O ectoderme é o folheto mais externo e dá origem à pele, ao sistema nervoso e aos órgãos sensoriais. Quanto ao celoma, os moluscos são classificados como animais celomados, o que significa que possuem celoma. O celoma é uma cavidade corporal cheia de líquido que se desenvolve a partir do mesoderme. Nos moluscos, o celoma é relativamente pequeno e está presente apenas em algumas regiões do corpo, como ao redor do coração e em 2 órgãos reprodutivos. Essas características celulares e teciduais dos moluscos são fundamentais para o seu bom desenvolvimento e funcionamento. Os moluscos são protostômios. O blastóporo origina a boca. Seu sistema digestório é completo, apresentando boca e ânus. Algumas espécies observa-se a presença de rádula, uma espécie de língua raspadora repleta de dentes quitinosos curvados. Diferentes hábitos alimentares são observados nos moluscos, existindo espécies herbívoras, carnívoras, que se alimentam de material em suspensão, entre outros hábitos. O sistema circulatório desses animais é aberto, com exceção dos cefalópodes, que o possuem fechado. Isso significa que na maioria dos moluscos a hemolinfa flui em vasos e depois é lançada em lacunas presentes no corpo. Os moluscos apresentam um coração que atua no bombeamento da hemolinfa. No que diz respeito às trocas gasosas, diferentes estruturas são observadas. Nos moluscos aquáticos, observa-se a presença de brânquias e nos terrestres pode-se observar a cavidade do manto funcionando como um pulmão rudimentar. Além disso, há espécies com respiração cutânea. O sistema excretor dos moluscos apresenta metanifrídeos, um tubo ou conjunto de tubos responsável pela excreção de substâncias. Os moluscos terrestres excretam ureia e os moluscos aquáticos excretam amônia. Já o sistema nervoso desses animais consiste em um anel nervoso em volta do esôfago.
do qual partem dois pares de cordões nervosos. Apresentam diferentes órgãos sensoriais, como olhos e tentáculos. Vale salientar que, em cefalópodes, os olhos são bem desenvolvidos. Os moluscos é de extrema importância para o mundo e o meio ambiente, de várias maneiras. Os moluscos são um grupo de animais invertebrados com uma ampla diversidade de espécies, incluindo lesmas, ostras, mexilhões, polvos, lulas e caracóis. Eles desempenham vários papéis essenciais na natureza e também têm relevância econômica para atividades humanas. Em termos de importância ecológica, os moluscos são uma fonte de alimento para muitas e outras espécies. Eles ocupam diferentes nichos ecológicos, desempenhando papéis importantes nas cadeias alimentares dos oceanos, lagos, rios e outros habitats aquáticos. Algumas doenças transmitidas por moluscos incluem ectozoomose, causada por parasitas do gênero Schistosoma. Essa doença é comum em áreas tropicais e subtropicais, onde ocorre a infecção através da água doce, contaminada com larvas do parasita. Intoxicação por mariscos. Alguns moluscos filtradores, como mariscos e mexilhões, podem acumular toxinas, produzindo por algas microscópicas, que causam envenenamento quando consumidores por seres humanos. E também tem a infecção por C. difficile. Essa bactéria pode produzir esporos que são ingeridos através de alimentos contaminados, incluindo moluscos crus ou mal cozidos. A grande maioria dos moluscos não causam problemas de saúde e, na verdade, desempenham um papel vital no ecossistema aquático e na cadeia alimentar. Em relação ao sistema reprodutivo, os moluscos podem ser classificados em três tipos principais: dioicos, monoicos, hermafroditas e protádicos. Os moluscos dioicos são indivíduos de enxinamentos masculinos ou femininos, possuem gonadas separadas, com um macho liberando os espermatozoides e uma fêmea liberando os óvulos. A fertilização ocorre extremamente na água, onde os gametas são liberados simultaneamente por indivíduos de sexos opostos. O segundo é os moluscos monoicos, também conhecidos como os hermafroditas simultâneos. Esses moluscos possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos no mesmo indivíduo. Eles podem produzir tanto os ovos como espermatozoides. Em algumas espécies ocorre a autofertilização. E o terceiro é hermafroditas protrandicrus. Nesses moluscos, os indivíduos nascem inicialmente com os machos e depois se transformam em fêmeas. A maioria da parte da vida é gasta com o macho produzindo os espermatozoides, e somente no final a vida se torna fêmeas, produzindo os óvulos. Em relação à fecundação, os moluscos podem ter fecundação externa ou interna. A maioria dos moluscos marinhos tem fecundação externa, onde os gametas são liberados na água e a fertilização ocorre fora do corpo dos pais. A fecundação interna ocorre quando o macho transforma os espermatozoides para o corpo da fêmea, que recebe através de um órgão copulatório. Isso geralmente é observado em moluscos terrestres como os caracóis e lesmas. Em conclusão, os moluscos apresentam uma variedade de sistemas reprodutivos e métodos de fecundação, incluindo os dioicos, monoicos e hermafroditas protrándicos. A fecundação pode ser externa, ocorrendo na água, ou interna, com transferência direta a espermatozoides. Essa diversidade reprodutiva contribui para a sobrevivência e perpetuação das diferentes espécies de moluscos no mundo.